Vila Velha tem uma experiência diferenciada no que diz respeito à capacidade de pensar a cidade a partir do surgimento de um grupo nos últimos 2 anos, de um grupo de pensadores que, por uma razão ou outra, têm vínculos e afinidades quando não moram na própria cidade, pensadores que estão ajudando a pensar a cidade e formular conceitos que levem a Vila Velha à condição de uma cidade inteligente, criativa, sustentável e humana. São pensadores, cada um tem suas atividades, mas convergem todos nas suas opiniões para esse intuito de ajudar a oferecer propostas e ideias para a Vila Velha. A nossa presença hoje é da pessoa que coordena esse grupo desde o seu surgimento, um dos seus idealizadores e que coordena esse grupo desde então, que é o consultor empresarial Antônio Fernando Doria Porto, com quem nós passamos a conversar. Não chega a 2 anos, não, deve ter mais ou menos 1 ano e meio de surgimento do grupo, quando você juntou aquela primeira leva. 1 ano e meio. De massa crítica, né? 1 ano e meio. E o saldo que a gente tem de um ano e meio depois da atuação dessa massa crítica? Eustáquio, eu acho que nós temos um bom saldo que eu considero altamente positivo, e consequência das ideias vindo desse grupo, como você citou. Nós começamos em julho de 2017, há 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses atrás, com meia dúzia de pessoas, como você disse, empresários, formadores de opinião, pessoal da área da cultura, né, fazendo uma proposta à prefeitura de que se Vila Velha focasse esse conceito novo, moderno, de cidade inteligente, criativa, sustentável e humana. Nesse período, nosso grupo foi aumentando, função inclusive dos resultados que nós fomos tendo ao longo do tempo, das propostas que nós fomos fazendo. Hoje nós somos 70 pessoas, tá certo? Muitas ideias sendo colocadas no grupo, tá certo? Praticamente todas sendo aproveitadas nesse foco principal de cidades inteligentes, criativas, sustentável e humana. O primeiro ação que eu diria que nós fizemos foi fazer essa proposta, e isso estava lá no segundo semestre de 2017, quando a prefeitura estava preparando a atualização do Plano de Desenvolvimento Municipal, PDM, de Vila Velha. Nós fizemos uma apresentação na prefeitura sobre esses conceitos modernos de cidade inteligente, criativa, né, sustentável, humana, e foi proposto, nós conversando com o pessoal da prefeitura, né, de a gente fazer uma proposta para a prefeitura para ser incluído num capítulo do PDM essa visão. Nós fizemos essa proposta, foi incluída, né, e foi encaminhada para a Câmara de Vereadores. Paralelamente, nós tivemos uma série de reuniões com a Câmara, mostrando a importância desse conceito moderno para transformar a Vila Velha, né, e conversando também com várias associações de moradores que estavam participando da montagem, da elaboração, da discussão do PDM, e foi muito bem recebida por todos, né, essa proposta, a ponto de ter sido feito um capítulo específico e aprovado e encaminhado para a Prefeitura de Vila Velha, né, e está dentro do PDM. Esse foi um primeiro, vamos dizer, gol que esse grupo... Quer dizer, o conceito agora está abrigado no planejamento da cidade. Está aplicado... Acolhido, né? Acolhido. Seguinte, é importante, por que no PDM? Tá certo? Porque o PDM, por legislação, ele tem que ter, ele tem que ser a cada 10 anos... Tem que ser revisado. Ora, se você tem a cada 10 anos, você faz uma proposta, como essa questão de cidade inteligente, criativa, sustentável e humana, para transformar uma cidade, tá certo? Com esse conceito, leva tempo. Então você tem que ter uma política de Estado, não pode ser uma política de uma gestão. Verdade. Tá certo? Uhum. Por isso que nós insistimos e conseguimos que colocasse no PDM. Por quê? Porque ao ser 10 anos, você tem pelo menos 2 gestões. Se você tiver uma gestão com
o prefeito sendo reeleito, mais uma outra gestão, no mínimo 2 gestões. Então você passa a ter um conceito de política de Estado e o que dá uma garantia, um conforto de você conseguir fazer isso aí. A experiência que a gente tem de PDMs, né? Inclusive em Vitória se chama PDU, porque Plano de Desenvolvimento Urbano, porque não tem área rural, né? Mas o correto é PDM, Plano de Desenvolvimento Municipal, porque a maioria das cidades tem área urbana e área rural. Por isso que é Plano de Desenvolvimento Municipal, PDM. Aqui em Vila Velha não é PDU, é PDM. Né? Nós verificamos, tá certo, que está se dando todo um redesenho, um conhecimento nessa direção, e nós achamos, pela experiência, como eu falei, que nós temos sobre PDMs, talvez o PDM de Vila Velha, nessa parte, com esse conceito de cidade inteligente, criativa, sustentável e humana, em PDMs, atualmente, talvez seja o mais avançado que tenha no país. Isso é uma alegria para todos nós. Até porque o conceito é novo também, né? O conceito é muito novo, né? Muito novo. O conceito é coisa na Europa, um conceito de 10 anos para cá. Então. Certo? O conceito, inclusive, era um conceito de cidade criativa, né? Com o conceito de economia criativa. Outras cidades com o conceito de cidade inteligente, tá certo? Não vamos confundir cidades inteligentes com cidades digitais, tá certo? Depois podemos até comentar uma diferença de uma da outra, tá certo? O que nós estamos propondo é juntar esses dois conceitos. Foi isso que nós propusemos. E humanizar a cidade, né? A palavra humana... A cidade ser feita para a gente. A palavra humana aí é o centro da questão toda. Sim. Tá certo? Ela está como último nome lá, mas na realidade ela é a primeira, ela é a central. Tá certo? Tem que ser feitas as coisas... Convergindo para a dimensão humana. Para a dimensão humana. Isso é fundamental, é importante se entender nesses conceitos aí. Né? Bom, esse foi o primeiro movimento que nós conseguimos. Né? Paralelamente, nosso grupo fez uma proposta à prefeitura que fosse criado uma comissão, um conselho tripartite para a Prainha, o sítio histórico da Prainha, uma área importantíssima para não é só para Vila Velha, para o Espírito Santo, mas para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Né? De que fosse criado um conselho tripartite. Por que tripartite? Com a associação dos moradores, tá certo? Com o setor cultural e produtivo lá na Prainha, porque nós estamos falando de economia criativa, tá certo? E com empreendedores, tá certo? Criativos de Vila Velha que pudessem contribuir lá para colocar como projeto, vamos chamar como um projeto piloto, tá certo? Na área da Prainha, respeitando, tá certo? A identidade da Prainha, não é fazer uma coisa moderna, não é o fato de estar falando de cidade inteligente, criativa, sustentável e humana, que significa não manter a identidade de uma prainha, que é importantíssimo, tá certo? Mas tendo esse foco. Tá? Agora, recentemente, foi constituído o conselho, foi uma proposta original do nosso grupo. Outro ponto aí que nós achamos que nós conseguimos. Tá certo? A presença hoje é do conselheiro empresarial, coordenador do Grupo de Economia Criativa de Vila Velha, Antônio Fernando Doria Porto. A gente volta já. Voltamos com a presença do coordenador do Grupo Vila Velha Economia Criativa e consultor empresarial Antônio Fernando Doria Porto. Doria, você mencionou uma passagem, vamos deschavar um pouquinho aquele conceito das pessoas que às vezes confundem cidade inteligente com cidade digital. O que diferencia uma e outra? É o seguinte, vou falar o que é cidade inteligente, para depois falar sobre cidade digital. Na cidade inteligente, tá certo? Você tem uma rede elétrica na cidade que você pode considerar como se fosse o sistema nervoso da cidade. Como o ser humano tem um sistema nervoso, né, que perpassa o corpo todo, você pode considerar que a rede elétrica é o sistema nervoso da cidade. Né? Por isso que quando você começa a trabalhar uma cidade inteligente, o seu primeiro passo é buscar criar o que você chama de redes elétricas inteligentes.
que são rede elétrica inteligente? A rede elétrica passa a ter sensores, né? Sensores que se comunicam um com o outro, né? E você tem uma central que recebe essas informações, uma central chamada de Big Data, que recebe esses sensores. Nós estamos falando de internet das coisas, tá certo? Nós estamos falando da economia 4.0. Né? E quando você tem essa rede elétrica inteligente, não é só ter lâmpada de LED, não, lâmpada LED, tá certo? É ter esses sensores. Você passa a ter toda a parte de mobilidade urbana inteligente através dos semáforos, dos sinais, tá certo? Você pode ter a parte de serviços, serviços sociais, serviços educacionais, na área de saúde inteligente, utilizando a rede elétrica, tá certo? Pode ter uma coisa nova que está se discutindo até nos jornais aí, tá certo? Do médico que está dando consulta via internet, ele pode dar consulta utilizando para o setor... Você pressupõe interatividade total, né? Total, tá certo? A área de segurança é muito importante, né? Então, aí você passa a cidade toda, cujo ponto focal é a rede elétrica cidade inteligente. A cidade digital, muitas vezes as pessoas confundem. A cidade tem uma cidade digital e chama de cidade inteligente. A cidade digital é quando você tem aplicativos, tá certo? A cidade digital é importante também, tá certo? Mas ela não chega nessa parte sistêmica, como eu coloquei a cidade inteligente. A cidade digital ela tem aplicativos, por exemplo, na área da saúde. Então você tem um aplicativo para marcar a consulta. Você tem aplicativo para de estacionamento, é outro aplicativo. Você tem um aplicativo para você poder, na área educacional, verificar. Então você tem vários aplicativos, tá certo? Que são utilizados, mas que não se conectam. No caso da rede elétrica, tudo é conectado, tá certo? Por conta da rede elétrica inteligente que perpassa a cidade toda. Mas a questão da integração aí dos dados é que gera a inteligência, gera inteligência, isso aí. É isso aí. Nas cidades digitais também há uma central que recebe os dados, mas ela recebe de maneira, vamos dizer, em silos, né? Okay? Bom, e que outras intervenções vocês já estão na agenda do Grupo Vila Velha Economia Criativa? E no outro da comissão também? Nós estamos começando a discutir, a debater, está embrionário ainda, tá certo? Mas é uma proposta que nós estamos desenhando para levar para a Prefeitura, que é sobre a Praça Duque de Caxias. Né? Praça Duque de Caxias também é um centro histórico ali, próximo à prainha, central, e você tem várias escolas no entorno da praça. Há escolas que estão trabalhando os alunos, ensinando os alunos na área da economia 4.0, na área de desenvolvimento tecnológico. Tem escola do governo estadual ensinando economia criativa, tá certo? E há uma desconexão entre o estudante e a escola. Então nós estamos propondo, nesse conceito de cidade inteligente, criativa, sustentável e humana, um conceito de placemaking. O que é placemaking? Tá certo? É um nome em inglês, mas o pé da letra é como é que você faz um local ser dinâmico. E há uma regra que diz o seguinte: você tem que ter pelo menos 10 ações diferentes em torno de uma praça, por exemplo, para ser dinâmica. Dinâmica ao dia todo, né? Não é dinâmica eventualmente. Então nós estamos desenhando uma proposta para levar para a Prefeitura, tá certo? Articulando o que já tem lá, tá certo? Essas escolas, por exemplo, com o setor produtivo, empreendedores de Vila Velha, certo? Utilizando a biblioteca que tem lá centralizada, tá certo? Vamos propor a questão de dinamizar o teatro, sabendo, inclusive, que a própria Prefeitura já fez uma pesquisa, tá? Com a população, sobre o que quer para... Vai ser uma proposta, vamos dizer, adicional, ajudando, pela visão do nosso grupo, né? De pensadores, vamos chamar assim, para propor nessa direção. Dória, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Só quero te fazer uma pergunta. A interação, toda a proposta, toda essa rica produção que é feita, inclusive voluntariamente, através desse grupo de economia criativa, o Vila Velha Economia Criativa, a interlocução com o setor municipal está boa, o gestor municipal está acatando bem, está recebendo bem? Nós estamos conversando, eu dei 2 exemplos aí
que ia acontecer nesse um ano e 3 meses, né? Esperamos e aguardamos que quando nós fizermos uma proposta de colaboração para a pasta do Duque de Caxias, com esse conceito sempre de cidade inteligente, criativa, sustentável e humana, que eles também aceitem a nossa proposta, porque é uma proposta moderna e modernizante. Agradeço, Dória, a sua presença aqui. Muito obrigado. A presença hoje do coordenador do Grupo Vila Velha Economia Criativa, consultor empresarial Antônio Fernando Dória Porto. Até já.